Como os irmãos devem ter percebido, eu estou pregando em série no livro de Atos aqui na igreja, mas cada pregação é independente, embora aqueles que puderem acompanhar todas, é claro, terão mais recursos. Quem perder uma ou outra é só ir no site da igreja, tem lá a lista das pregações no YouTube, então todos podem assistir as anteriores, caso não tenham assistido ou participado aqui mesmo no culto. Também tem muitas outras pregações lá, do reverendo Milton, dos outros pastores da igreja, ou seja, é uma ferramenta muito boa essa também, não só para aqueles que acompanham ao vivo, né, de vários lugares, mas também para a própria igreja poder depois rever os assuntos tratados. Vamos ler então aqui Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então como os ouvimos falar, cada um, em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Até aí, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus. Nós lemos um dos textos mais importantes de toda a Bíblia, de toda a Escritura, um dos momentos mais importantes da história. Deus cumpriu aqui, na descrição desse capítulo, uma promessa que Ele fez, ou havia feito, séculos antes. Enviar o Espírito Santo de uma maneira especial. De certo modo, quando nós lemos o Antigo Testamento, a gente vê que o Espírito Santo esteve lá o tempo todo, agindo. Ele esteve pairando lá sobre as águas, no começo de tudo, quando Deus disse: haja luz. Ou seja, o Espírito esteve lá. O Espírito foi o instrumento da revelação através do qual os profetas falaram, profetizaram. O Espírito capacitou os reis de Israel a governar. O Espírito capacitou os sacerdotes a exercerem seus ofícios, suas funções no templo. O Espírito esteve presente durante todo o Antigo Testamento, fazendo a obra que Deus quis. Mas de alguma maneira especial, Deus tinha mais para dar, para oferecer. E isso aconteceu, isso se cumpriu aqui em Atos 2. O Espírito veio sobre os discípulos de Jesus para formar o que a gente chama de a igreja do Novo Testamento. Porque se eu olhar para trás e considerar Israel o povo de Deus, eu posso dizer que ali também está a igreja do Antigo Testamento, mas uma igreja mais étnica, uma igreja mais limitada, mais ou menos, a uma nação, a um povo. É verdade que Deus também salvava no Antigo Testamento pessoas não israelitas, pessoas de fora de Israel, como a rainha de Sabá, que veio visitar Israel. Havia um fluxo
de estrangeiros no Antigo Testamento, vindo para Jerusalém, vindo para o templo, se tornando judeus prosélitos, né? Se submetendo aos requisitos do templo. E, portanto, Deus estava salvando também pessoas fora de Israel, mas era algo mais extraordinário, era algo mais pontual. O que Deus queria era romper essas barreiras. O que Deus queria, de fato, e fez, e cumpriu em Atos 2, era dar uma abertura universal para todas as pessoas, para todas as tribos, raças, línguas, nações, para que o poder dele pudesse estar em ação em todos os lugares, para que o nome dele fosse conhecido e temido e adorado em todos os lugares. E isso Deus começou a fazer aqui, por intermédio, então, do que nós chamamos de a Igreja do Novo Testamento. Uma igreja que foi tão amada por Deus, que olha só, por ela, a segunda pessoa da Trindade morreu. Jesus Cristo se encarnou, deu o seu sangue por ela. Por ela, a terceira pessoa da Trindade veio especialmente para habitar, para capacitá-la, para impulsioná-la a todos os lugares. Isso já é suficiente para ver a importância da igreja diante de Deus. A importância da igreja para Deus e para o mundo. Tudo aconteceu, como o texto diz, quando se cumpriu o dia de Pentecostes. Hoje, Pentecostes é praticamente uma data cristã, né? Uma palavra, um termo cristianizado. Se fala até mesmo igreja pentecostal, né? A igreja que nasceu no início do século XX, entendendo que essas coisas estavam acontecendo outra vez. Por isso se usou esse nome pentecostal, por causa de Pentecostes. Mas antes de tudo, Pentecostes era uma das 3 festas maiores dos judeus. Era uma data judaica. Aliás, Pente é 5, costes, né? Dias, então dá a ideia de 50 dias. 50º seria uma tradução bem literal de Pentecostes. O 50º dia depois da Páscoa. Então eles contavam a Páscoa, a grande festa judaica, 50 dias depois acontecia a festa de Pentecostes, que tinha basicamente 2 significados. Um deles, que é o que mais se popularizou, era a ideia de que era a festa das colheitas. Então, eles vinham para Jerusalém para louvar, para adorar a Deus por causa das colheitas, por causa, né, da bênção de Deus sobre o campo, sobre os campos. Eles eram, basicamente, né, agricultores, os judeus. E, portanto, muito importante para eles ter esse momento anual de comemoração, de agradecimento, de ação de graças pelas colheitas recebidas. Mas um outro significado também se associou, ao menos parcialmente. O povo de Israel também começou a entender que o Pentecostes era também o dia do aniversário da lei. E eles comemoravam nessa data também o momento em que Deus doou a lei lá no Monte Sinai, os 10 mandamentos. Então, também esse sentido adicional foi incorporado à comemoração dentro da nação de Israel. 2 coisas, portanto: agradecer ao Senhor pelas colheitas, agradecer ao Senhor pela lei, pela revelação, pela palavra, pela instrução que Deus havia concedido ao seu povo. E então, neste dia, como se reuniam pessoas, um grande número de pessoas lá em Jerusalém, Deus usou esse dia, esse momento, para derramar o Espírito Santo. Então, num certo sentido, não tem nenhuma relação entre Pentecostes e descida do Espírito Santo. Assim como não tem nenhuma relação, num certo sentido, entre Páscoa e ressurreição. Se você pensar na Páscoa como a data em si, para o israelita, significava o quê? A saída do Egito. Quando o anjo vingador passou pelo meio do Egito e matou todos os primogênitos. Veja, é uma data judaica, é um termo judaico. Mas que nós nos apropriamos desse termo e demos um novo sentido a ele. O sentido da ressurreição.
Do mesmo modo, Pentecostes era uma data, uma comemoração por algo específico de Israel. Mas o Senhor usou essas datas para dar presentes ainda maiores do que Ele já havia dado ao seu povo. Então, se por um lado Ele deu uma grande libertação aos israelitas quando saíram do Egito, isso foi a Páscoa, mas agora Ele nos deu uma libertação muito maior, que é o do Cristo crucificado e que ressuscitou e venceu a morte. Se era um presente as colheitas, se era um presente a lei divina, agora nós temos um presente muito maior nessa data, que é o Espírito Santo, a vinda, a descida do Espírito Santo. Irmãos, há 3 sentidos principais para entender a descida do Espírito Santo. 3 aspectos que eu quero destacar aqui nesta noite. Eu vou falar rapidamente sobre um aspecto escatológico, um aspecto missiológico e um aspecto prático. Essas 3 coisas são muito entrelaçadas. Eu apenas vou dividi-las por uma questão de didática, para que a gente possa pensar um pouquinho separadamente a respeito de cada uma delas. Antes de tudo, Pentecostes, ou Atos 2, ou o dia em que o Espírito Santo veio, foi uma data escatológica. Por que escatológica? Porque esse termo escatologia significa cumprimento de promessas, significa aquilo que vai se encaminhando para o fim, consumação. E nós temos a tendência de pensar que isso só diz respeito lá à frente, à segunda vinda de Jesus, lá a ressurreição, o arrebatamento, o milênio, aquelas coisas que as pessoas fazem uma agenda, né, para listar, vai acontecer isso, depois aquilo. Eu sempre acho esse tipo de agenda muito perigosa, né, porque a gente está meio que tentando adivinhar o futuro. Não é boa coisa fazer isso. Mas pior é pensar que escatologia é só isso. Escatologia é algo que permeia a Escritura inteira, de Gênesis a Apocalipse. Porque à medida que Deus anuncia o fim, à medida em que Deus mostra seus propósitos, escatologia está em ação. Então a Bíblia, ela é visceralmente escatológica. Nas entranhas da Escritura, nós encontramos escatologia em todo lugar. Porque Deus está sempre conduzindo o mundo para o cumprimento dos seus propósitos escatológicos. Cada detalhe é importante. Ele tem que tomar conta de tudo. Ele precisa manusear todos os eventos, todos os elementos. Porque se existisse, como dizia um célebre pensador do século XIX, Abraham Kuyper, se existisse um único parafuso dessa engrenagem toda, que fosse autônomo, independente, que escapasse do poder de Deus, da ação de Deus, se existisse um único parafuso nessa engrenagem toda, que fosse autônomo, independente, nenhuma garantia nós teríamos de que os grandes propósitos de Deus se cumpririam. Deus tem que controlar tudo, até mesmo os menores parafusos. Todas as engrenagens cooperam de alguma maneira para que esse grande motor da vontade de Deus siga em frente. Várias promessas no Antigo Testamento foram feitas sobre um tempo futuro ímpar. O Espírito Santo viria e iniciaria um período tremendo de restauração. E isso foi o que se cumpriu em Atos 2. Então, num certo sentido, o que acontece em Atos 2 é tão importante e tão único quanto, por exemplo, o nascimento de Jesus. Quanto, por exemplo, a morte de Jesus, ou a ressurreição de Jesus, ou a ascensão de Jesus. Observe, são eventos escatológicos. São eventos consumatórios. Eles estão consumando, cumprindo grandes propósitos, grandes promessas de Deus. Cada um deles, assim, é importantíssimo e único.
Nesse sentido, nós não podemos esperar 2 nascimentos de Cristo. Não podemos esperar 2 mortes de Cristo, ou 2 ressurreições de Cristo, ou 2 ascensões, e também não há 2 Pentecostes. São eventos únicos que não se repetem, porque quando eles acontecem, eles cumprem definitivamente aquilo que foi anunciado, aquilo que foi profetizado. Agora observe, os efeitos permanecem. Cristo não precisa morrer de novo para que a gente usufrua dos efeitos da sua morte. Ele não precisa ressuscitar de novo para que a gente usufrua os benefícios da sua ressurreição. Eles continuam presentes no mundo. Eles continuam disponíveis a nós. Mas o evento em si é único e não pode ser repetido, porque ele é o cumprimento, ele é a consumação de um propósito divino. Assim o Espírito Santo veio em Atos 2, como o próprio Cristo anunciou em João 7,37, quando ele disse lá no último dia da festa: aquele que tem sede, venha a mim e beba, pois do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele disse com respeito ao Espírito que haveriam de receber os que nele crescem, porque até aquele momento o Espírito não havia sido dado, porque Cristo não havia ainda sido glorificado. A explicação de João, em João 7, 37 e 39, portanto, é: para que o Espírito viesse escatologicamente sobre o mundo, antes Cristo tinha que ser glorificado nos céus. Ele tinha que subir aos céus, ascender aos céus, assentar-se à destra da majestade nas alturas, ser reconhecido pelos céus e pela terra como Rei dos reis e Senhor dos senhores. E então, de posse desta autoridade única, ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Aí está a importância, então, desse momento ímpar da história da salvação. O momento em que Deus traz os membros para um corpo. Essa é a linguagem de 1 Coríntios 12, 13, quando Paulo diz: porque num só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, todos infiltrados, inseridos num corpo. Deus reunindo os membros num corpo que tem um cabeça, e esse cabeça é Jesus Cristo. Aí está a união orgânica da igreja, toda ela sustentada pela ação individual do Espírito Santo, particular. Porque o Senhor poderia mandar o Espírito coletivamente, mas Ele não quis isso. Ele quis mandar individualmente. De maneira que cada crente ligado ao corpo de Cristo por esse batismo do Espírito tem dentro de si um testemunho maravilhoso, uma expressão de reconhecimento. Abba, Pai. Abba, Pai. É assim que Paulo fala em Romanos 8, dizendo que nós temos um Espírito dentro de nós que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E esse Espírito nos leva a chamar Pai de Abba, chamar Deus de Abba. Você sabe? Uma palavra aramaica significa pai, papai. É a palavra mais íntima que existe na língua aramaica para falar com pai, com seu pai. Não é aquela palavra formal, é íntima, é a palavra de criança, é o modo como criança fala com o pai. O Espírito Santo dentro de nós nos leva a ter esse relacionamento íntimo, individual com Deus, dizendo Abba, Pai. E ao mesmo tempo, Ele faz isso em cada membro dessa igreja maravilhosa que Ele estabeleceu. Pessoas diferentes, pessoas de todo que é tipo, e Ele as traz conjuntamente, insere
como ramos de uma videira, para então poder fazer fluir de si mesmo a seiva, a vida, para todos eles. Uma figura maravilhosa essa da igreja unida por causa do Espírito Santo. Em Ezequiel, capítulo 36, verso 25, a profecia de Deus é: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Do mesmo modo, Jeremias, capítulo 31, verso 33 diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Irmãos, o Pentecostes era a festa das colheitas, mas também era a festa da doação da lei. Tem um significado profundo aqui. De certa maneira, Deus está trazendo a nova lei. O Espírito vem suplantar a lei, porque Ele vem interiorizar a lei. Eu vou imprimir a lei, Ele diz, no coração do meu povo. Eu vou imprimir a lei na mente deles. Eles não precisarão mais de tábuas de pedra, não precisarão mais escrever na parede. Primeiro mandamento, segundo mandamento, terceiro mandamento. Isso era Pentecostes, Deus dando. Então aqui os mandamentos: ouvi, ó casa de Israel, não tereis outros deuses diante de mim, não pode fazer imagem de escultura nem semelhança alguma. Aí estava a lei escrita, formal. Pentecostes era celebração disso. Mas o que Deus estava dizendo é que Ele tinha algo muito maior para dar para o seu povo, e que tinha a ver com a lei, a escatologia da lei, a consumação da lei, trazendo a lei ao nosso coração, ao nosso interior. Quando o Espírito vem habitar dentro de nós, Ele é a lei em nós, mas não uma lei aprisionadora, que conduz ao legalismo. Não, Paulo vai chamar em Gálatas a lei da liberdade. Para a liberdade foi que Cristo vos chamou, e deu o Espírito justamente para isso. Vejam os sinais aqui em Atos 2, algumas coisas que aparecem. Ele diz: som como de um vento impetuoso, vento, portanto, línguas como de fogo. Olha, esses três elementos, som, vento, fogo, normalmente eles estiveram presentes no Antigo Testamento, nas manifestações de Deus a Israel, que tinha a ver com a lei, que tinha a ver com o Sinai. Lá no Sinai o monte tremia e fumegava, vozes, trovões, vento. Esses símbolos estavam lá no momento da entrega da lei no Sinai. Ninguém conseguia se aproximar do monte. Séculos depois, Elias está atormentado, porque ele se sente o último dos profetas, ele se sente o último dos fiéis. Ele nem sabe que Deus tem 7.000, ele acha que ele é o último. E ele pede a morte para si. E Deus o faz peregrinar de volta ao Sinai, onde se revela para ele. E lá aparece vento, terremoto, fogo. Símbolos da presença de Deus
do Deus da lei. O Deus da lei se revela desta maneira. Quem está vindo aqui para abençoar o povo de Deus é o mesmo Deus da lei. O que ele está mostrando é que existe plena continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Há um só propósito unificado, de Gênesis a Apocalipse. Deus tem só uma história da salvação. Por vários caminhos e por várias maneiras, ele faz essa história avançar. Mas um segundo aspecto aqui de grande destaque, como vocês mesmos percebem, é a questão das línguas. Claramente o texto diz que, uma vez que as línguas como de fogo, e veja que aqui tudo é por semelhança, ele não disse literalmente línguas de fogo, mas línguas como de fogo. Ele não disse som de vento, mas som como de um vento. É uma descrição por aparência, porque o que de fato deve ter aparecido ali é algo que nós não teríamos palavras para descrever. É uma manifestação, usando uma palavra da aula de hoje de manhã, que me perdoe que não esteve presente, uma manifestação teofânica de Deus. Deus mostrando um pouco de si mesmo ali para aquelas pessoas. Os seus conhecidos elementos do passado, som, vento, fogo. Mas tudo por semelhança, não literal. São símbolos, na verdade. É certo que eles viram coisas lá, é certo que era visível, era audível. Eu só estou dizendo, não era a mesma natureza do fogo, não era a mesma natureza do vento. Era alguma coisa extra, alguma coisa mais misteriosa do que tudo isso. Era o puro poder do Deus da lei, se revelando também como o Deus do Espírito. Portanto, o Deus da graça, que veio para colocar a lei interna dentro do coração do crente, imprimir na mente do crente, de maneira que agora a nossa obediência se torne natural. A nossa obediência a Ele se torne orgânica, não forçada, não imposta, não por decorar preceitos, mas o rio de água viva que inunda, que flui de dentro de nós, jorra para a vida eterna. Como o fruto do Espírito, em Gálatas 5, que não é produzido pelo nosso esforço, mas é tão somente o resultado do que nós já recebemos. A árvore não se esforça para produzir fruto. Nunca vi árvore gemendo para tentar largar uma laranja. Mas se ela tem as coisas que ela precisa, se ela tem a boa terra, se ela tem a boa chuva, se ela tem, antes de tudo, a natureza de árvore boa, ela vai produzir. O Espírito veio habitar em nós para nos dar uma nova natureza. Necessariamente, essa natureza é frutífera. Produzirá frutos. É claro que precisa continuar regando. É claro que precisa continuar buscando as influências da graça de Deus. Mas o ponto é, o que Deus está querendo dizer para nós é, tudo o que nós precisamos para ter uma vida frutífera, nós já temos. Ele já nos deu. Mas eu destaquei que foi importante aqui o falar em línguas. E veja que o texto descreve que tipo de línguas. O verso 4 diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então observe, começaram a falar em outras línguas. Onde foi o milagre? Nos apóstolos, nos discípulos. Alguns aqui às vezes pensam que o milagre aconteceu no ouvido de quem estava em volta escutando. Não, aquilo foi uma consequência.
O que eles ouviram foi uma consequência do milagre que aconteceu nos apóstolos e talvez nos 120. A gente não sabe aqui com certeza se foram só os apóstolos, os 12, já com Matias incorporado, ou se os 120, o texto não esclarece. Eu me inclino a acreditar que foram os 120, porque como havia muita gente em volta, se fosse só 12, talvez eles não conseguissem notar tudo aquilo. Então me parece que um grupo maior mesmo estava falando ali, em línguas estrangeiras. E é importante então entender que tipo de línguas eles falaram. As línguas que o Espírito lhes concedeu que eles falassem. E aí o versículo 5 em diante vai dizer que línguas. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Nações. Esse grupo aqui, que é descrito como judeus, homens piedosos, provavelmente era um grupo misto de judeus estrangeiros e gentios convertidos ao judaísmo. Estava misturado ali, o que era bem normal, bem comum acontecer nas grandes festas. Alguns morando ali agora, voltaram da diáspora, era um termo usado. Outros vindo visitar, vindo passear ali naqueles dias, apenas para poder participar da festa, do momento da festa. Desde o exílio babilônico, os irmãos sabem, 500 anos antes, quando Nabucodonosor levou Israel, Judá, cativo para a Babilônia, e 70 anos depois Deus fez o povo voltar, nem todos voltaram. Os judeus não voltaram totalmente, eles já estavam estabelecidos em vários países, em vários lugares. 5 séculos depois, estamos aqui nos dias do Novo Testamento. Tem judeu morando em quase todas as nações debaixo do céu, essa é a ideia. Eles já estão há 5 séculos morando fora de Jerusalém, fora de Judá, mas eles sempre retornam para lá, porque o templo está lá. As 3 festas são ocasiões oportunas para que esses estrangeiros, judeus, porém estrangeiros, nascidos em outros países, possam vir e participar. Esse é o grupo dominante aqui na cena. Judeus que tinham nascido onde? E aí o texto nos diz onde eles tinham nascido. Está aí a partir do versículo 9, ele diz: somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha. No primeiro momento, ele parece narrar geograficamente a ordem das nações. Assim, ele vai para a direita, onde hoje é o Irã, por ali, vai subindo ali por perto do Iraque, vai subindo até chegar lá no norte da Galácia. Como quem vai para Roma. Mas aí ele para a narrativa e bagunça tudo. E começa a pinçar uma nação daqui, uma de lá, uma do sul, uma do norte, e faz um X para lá, um X para cá. E o objetivo é bem claro. É dizer, não tem ordem, na verdade, é de tudo que é lugar. É de tudo que é lugar. Porque ao mesmo tempo em que o Evangelho depois ele vai numa ordem que seria essa, ele faz essa curva, se você olhar o mapa, por onde as viagens de Paulo ele fez, meio que segue uma curva dessa forma, igual as nações são pintadas aqui. Mas também tem o X na história. Ou seja, Deus tem seus caminhos secretos, Deus tem suas maneiras misteriosas de fazer o Evangelho chegar lá. Provavelmente muitos desses homens aqui voltaram depois para suas cidades longínquas, convertidos, porque 3.000 se converteram naquele dia, é assunto mais para frente, daqui no capítulo 2, e levaram o Evangelho. Provavelmente, Roma. Não há nenhuma informação sobre quem plantou a igreja em Roma. Quando Paulo chega lá, já tem uma igreja lá. Quem plantou a igreja da capital? São mencionados romanos aqui. Romanos que aqui residem.
Quem plantou as igrejas do Ponto, da Capadócia? Não tem informação de que algum dos apóstolos de fato tenha ido lá. Pedro escreveu para eles, é verdade, mas não há informação de que Pedro tenha ele começado o trabalho lá. Deus pode fazer seus X nas lógicas, né? Na história humana, de alguma maneira Ele alcança onde Ele quer. Ele vai onde Ele quer. Mas o ponto essencial, meus irmãos, que não pode fugir da nossa mente são nações, são povos, eles falam línguas estrangeiras. Línguas estrangeiras. E os apóstolos e os discípulos que receberam o Espírito Santo falaram nas línguas deles. O verso 8 diz, o verso 7 diz: estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Galileus, ou seja, judeus da Galileia. Que língua se falava na Galileia? O aramaico. E um pouco de grego também. E um aramaico com um sotaque bem forte. Facilmente se identificava o galileu. Igual hoje, a gente conhece as pessoas que falam no Brasil, né? Pela região. É só a pessoa começar a falar, você é do sul. Por quê? Por causa desse bar aí. Você é da onde? Você é do Nordeste. Você é do Norte. A gente consegue identificar pelo sotaque. Da mesma maneira, era fácil de identificar os galileus. Por isso eles dizem, esses aí são galileus. Geralmente tidos como iletrados, tidos como analfabetos. E eles estão assustados, esses estrangeiros todos, porque eles dizem, como os ouvimos falar cada um em nossa língua materna. O que é língua materna? É a língua do país que você nasceu. Eles eram judeus, uma parte deles eram judeus, não todos. Tinha prosélitos, também o texto mostra. Mas eram judeus que tinham nascido na Pártia. No que restava do antigo, da Média, né? Do Império Medo-Persa, os medos da Média. Era gente que nasceu lá na Galácia, do norte. No Egito. Alexandria era uma das grandes colônias judaicas, uma das maiores, tinham duas grandes colônias judaicas na época, Babilônia e Alexandria. Muitos judeus nesses lugares. A língua materna deles não era o aramaico, mas os dialetos falados naqueles lugares. E exatamente isso foi o que os apóstolos falaram. As línguas pentecostais não são línguas estáticas. Não é falar língua desconexa. Não é juntar sílabas desconexas. As línguas pentecostais não são línguas angelicais. As línguas pentecostais são as línguas dos partos, dos medos, dos elamitas, dos naturais da Mesopotâmia, da Ponto, da Capadócia, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, Cirene, romanos, cretenses, arábios, judeus prosélitos. São essas as línguas que foram faladas. E por quê? Aqui está o ponto. E por quê? Porque Pentecostes é a inversão da Torre de Babel. É a inversão teológica ou missiológica. Eu já estou no segundo ponto, né, falando dos aspectos missiológicos. É a inversão da Torre de Babel. Os homens tentaram construir uma torre que chegasse ao céu, eles queriam fazer seu nome notório. Deus disse, não gostei disso e vou acabar com isso. Desçamos e confundamos, os separemos, nós temos que dividi-los. Então surgem as nações, cada um falando a sua língua, se separam, vão para lá, vão para cá, vão para lá, vão para cá. Aquilo foi uma maldição, foi um juízo que Deus impôs sobre os pecadores, sobre as nações. Mas o que Deus faz em seguida, meus irmãos, isso é Gênesis 11, né? Torre de Babel é Gênesis 11. O que Deus faz em seguida? O que acontece em Gênesis 12? Deus vai lá chamar um homem e diz, Abraão, venha comigo, sai da tua terra, da tua parentela, e vem comigo. Para onde, Deus? Não importa, é sem destino,
é sem agenda, é sem mapa, é ir comigo. Vamos andar. Vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Ou seja, Deus quebra as nações, separa as nações, dá línguas separadas para as nações, e isso é juízo. E ao mesmo tempo levanta um povo, uma nação, e diz: eu quero essa nação aqui. Para quê? Para abençoar aquelas lá. Em ti serão benditas as outras. O propósito, a maneira, o modo como eu vou abençoar as outras é através de Israel. O grande propósito de Israel no Antigo Testamento é ser bênção para as outras nações. Isso só se cumpriu em Pentecostes. Quando aqueles judeus, discípulos de Cristo, receberam o dom pentecostal de falar línguas das nações, nesse dia Deus disse: reverti Babel, cumpri a promessa feita a Abraão. Cumpri a promessa feita a Abraão. Porque eu posso dizer isso com todas as letras. Atos 2 é o cumprimento de Gênesis 12. Porque Paulo fala isso. Com todas as letras, em Gálatas, capítulo 3, por favor, se você puder, veja esse texto. Em Gálatas 3, versos 13 e 14, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o quê? O Espírito prometido. Ou seja, meus irmãos, Pentecostes tem a ver com Gênesis 12, tem a ver com Gênesis 11. Ao dar poder aos apóstolos e discípulos de falarem as línguas das nações, Deus estava dizendo: eu sou o Salvador do mundo. Eu não sou o Salvador só de Israel, eu sou o Salvador do mundo. Não há limites, não há barreiras para o poder de Deus agir. Veja, o texto diz: tudo isso foi conquistado por causa da cruz. Porque alguém se tornou maldito ali, pendurado no madeiro, pendurado na cruz. O verdadeiro filho de Abraão está ali, pendurado no madeiro. Então ele carrega a nossa maldição, o que era comemorado em Pentecostes, no dia da lei, mas se tornou maldição para nós, porque nós não cumprimos a lei. Então Cristo carrega essa lei, carrega essa maldição e diz: o que eu posso dar em troca para você é bênção. A bênção de Abraão. Agora chega aos gentios em Jesus Cristo, pela fé, para que todos recebam o Espírito prometido. O propósito missiológico está aqui. A missão divina que rompe as muralhas entre os povos. Se você ler Efésios 2, você percebe que ali se fala de um muro que separava dois povos, judeus e gregos, né? Judeus e gentios, judeus e estrangeiros, porque o judeu, qualquer um que não fosse judeu, ele falava grego, aquele ali é grego. Até porque a língua grega era a língua dominante, majoritária naqueles dias. Havia um muro entre esses dois povos, mas na cruz o Senhor explodiu esse muro. Na cruz Ele destruiu
o muro de separação. E dos dois povos fez um. Porque a igreja é um corpo que não pode estar dividido, que não pode estar separado. Se um dedinho sofre, todos sofrem. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios 12. A igreja é um corpo que tem que ter união. A teologia que diz que existem uns mais espirituais do que outros, quebra o corpo. Divide o corpo. Porque cria uma elite espiritual e uma ralé espiritual. Certamente você já ouviu falar da distinção entre crente carnal e crente espiritual. Fulano é batizado com o Espírito Santo, ele é um crente espiritual. Fulano não é batizado com o Espírito Santo, ele é um crente carnal. Essa distinção, se ela fosse verdadeira, se ela existisse, ela estaria fraturando o corpo, quebrando o corpo em dois pedaços, eliminando a harmonia, a beleza, a funcionalidade, a perfeição do corpo de Cristo. Todos somos espirituais, se somos crentes. Agora, se não somos espirituais, é porque não somos crentes. Não adianta tentar nos consolar, crente de segunda categoria. Não existe crente de segunda categoria. Não existe crente de segunda categoria. Ou é crente, ou não é. Meio termo não existe. Ou tem o Espírito de Deus e é filho de Deus, ou não tem o Espírito de Deus e não é filho de Deus. Porque Deus só tem um corpo e muitos membros. E nenhum membro é mais importante do que o outro. Ele planejou esse corpo com perfeição missiológica. Sabe como? Efésios 4, né? Um contribuindo com o outro, um ajudando o outro. No entrosamento, Paulo fala de cada junta, no entrosamento de cada parte, como o seu corpo, que você não sabe, mas para você dar um passo, quantos músculos tem que estar em ação? Para você falar uma palavra, quantas partes do seu corpo tem que contribuir? Se uma fazer o contrário, já era. Assim a igreja cresce, quando nós aprendemos a unidade do Espírito, que o Senhor estabeleceu aqui, de uma maneira maravilhosa. Mas em terceiro e último lugar, há um significado muito prático. Eu sei que eu já falei de muitas coisas práticas até aqui também, mas o que eu quero destacar em último lugar como prático é poder. Eu já falei de escatologia, eu já falei de missiologia, mas não se esqueça que o grande objetivo, o grande propósito era: sereis minhas testemunhas. Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, sereis minhas testemunhas. Poder espiritual. Um poder que é capaz de transformar a vida do pior pecador. Transformar um Pedro inconstante, que mete os pés pelas mãos, que trai a Cristo, nega, num discípulo valoroso, que enfrenta as multidões, que apanha por causa do nome do Salvador, do seu Senhor, que tem a coragem, logo aqui em seguida, no próximo estudo veremos isso, de olhar para os algozes, para os assassinos do seu Senhor, os assassinos do seu Senhor que estão ali na frente dele. E ele fala para ele: varões israelitas, arrependei-vos e convertei-vos. Vocês o mataram. Ele não alivia a pregação, não. Não tem esse negócio de aliviar a pregação. Vocês o mataram, crucificando-o por meio de mãos de iníquos.
mas o Senhor o ressuscitou e o fez Senhor e Cristo. E agora prega a vocês mesmos arrependimento e remissão. 3.000 se convertem. Isso é poder. O homem não faz isso. O marketing não faz isso. Ações estratégicas não fazem isso. Só o poder do Espírito de Deus faz isso. Eu sei que o marketing, que as ações estratégicas podem lotar igrejas. Mas lotar igrejas não significa lotar o céu. Mas aqueles 3.000 eram crentes mesmo. Não adeptos. Não meros seguidores interesseiros em alguma coisa particular. Eram crentes. Só o Espírito de Deus pode converter corações endurecidos, como o meu e o seu. E pode nos usar, então, para que outros ainda piores também sejam chamados e convertidos. Testemunhas. Como Paulo, que era um perseguidor, um homem horroroso. Horroroso. Paulo era uma pessoa horrorosa. Ele mostra isso. Orgulhoso, arrogante. Horroroso em todos os sentidos, Paulo foi. E se torna um pregador do Evangelho, capaz de levar 3 vezes uma quarentena de açoites menos um. Fustigado por varas, apedrejado. Do que é capaz o Espírito Santo de Deus, meus irmãos? De tudo. É poder puro. Que pode pegar um João, como seu irmão Tiago, que um dia disse assim: Senhor, não era melhor mandar fogo do céu contra esse povo aí? Faz descer fogo do céu. Eles eram os filhos do trovão, os filhos de Zebedeu, homens vingativos, homens bravos, homens nervosos. Mata eles todos, Deus. E você lê as cartas de João, ele só fala o quê? Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Não, isso não é natural. Isto não é natural. Isso não acontece. Esse tipo de transformação não acontece por mero convencimento humano. Não. Mero convencimento humano só consegue segurar o cão uns dias longe do vômito, mas ele volta para lá. Mero convencimento humano, táticas humanas, marketing, o que quer que seja, só consegue limpar o porco, perfumá-lo, botar uma roupinha bonita nele. Assim que a porta abre, ele volta para a lama. Essas não são figuras minhas, tá? São figuras bíblicas. Do livro do Apocalipse, inclusive. Mas o Espírito de Deus pode nos dar uma nova natureza. Um poder verdadeiro e real. Que muda nosso coração endurecido. Que tira essas tábuas de pedra e coloca tábuas de carne. Que nos faz dóceis, ovelhas. Ovelhas são dóceis. Ovelha dando coice, está errado. Alguma coisa está esquisita nessa ovelha. Eu sei, meus irmãos, que nenhum de nós chegou lá ainda. Todos nós estamos em processo de transformação e por isso somos ovelhas que ainda dão certos coices. Todos nós. Mas a graça e o poder de Deus está à nossa disposição para que nós sejamos bênção. É isso que Ele quer, é isso que Ele quis, para que a
bênção de Abraão chegasse agora aos gentios pela fé. O que foi que ele disse para Abraão? Se tu uma bênção. O Pentecostes veio para nos abençoar, mas também para nos tornar uma bênção. Eu terei mais a falar sobre isso nos próximos estudos. Até aqui aprendamos a importância dessa data maravilhosa, seu significado teológico ou escatológico, seu significado missiológico, a missão, mas também o seu significado prático para as nossas vidas. Oremos.